Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, para se inscrever no canal e ativar todas as notificações e assim você é avisado quando pintar vídeo novo ou live. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo. Você sabia que o técnico Luiz Ubeldia pediu a contratação de Paul Fernandes? Volante de 32 anos de idade, que pertence ao Boca Juniors, contrato por lá se encerra em 31 de dezembro. Ele já pode assinar um pré-contrato para virar reforço tricolor a partir de 1º de janeiro, sem custos. Titular absoluto no clube argentino, temporada atual de 22 jogos com uma assistência, só não começou como titular em 3 dos 22 jogos em que esteve à disposição. Atleta que já passou pelo Cruz Azul, pelo Racing, pelo Godoy Cruz, mas se fixou mesmo jogando com a camisa do Boca Juniors, indicação do Luiz Ubeldia, informação trazida em primeira mão pelo jornalista Gabriel Sá. Tentei argumentar ou questionar o dirigente do São Paulo sobre a possibilidade de ele ser envolvido numa troca com o Galopo. Informação que eu recebi de uma pessoa do São Paulo é de que não faz sentido trocar dois jogadores do mesmo, fazer uma troca única e simples. Isso porque o Galopo tem um valor de mercado superior a 3 milhões de dólares e o Paul Fernandes, mais velho, 32 anos de idade e a 6 meses do fim do vínculo, hoje tem um valor muito inferior. Então o São Paulo só toparia incluir o Galopo nessa negociação pelo Paul Fernandes se também tivesse direito a uma boa grana. A pedida do São Paulo é de mais ou menos 3 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do Galopo, que hoje está mais perto de jogar no Rosário Central do que no Boca Juniors, time que vem tentando a contratação do argentino há alguns dias. Hora de falar sobre o São Paulo. O Montiel pode ser contratado. Só para lembrar, tenho contado para vocês que as tratativas por Alexandro esfriaram. Tudo porque o São Paulo considerou a pedida do lateral esquerdo muito alta, aquém daquilo que o tricolor pode pagar. O problema maior hoje nem é a prioridade do Alexandro em jogar na Europa. O Alexandro já topa jogar no São Paulo, mas a questão financeira está pegando. Diante disso, São Paulo tem conversado sobre alternativas para a lateral esquerda na América do Sul e o nome do Santiago Montiel, argentino, que pertence ao Argentino Júnior, foi discutido, debatido. O grande ponto é, o Argentino Júnior pede 8 milhões de dólares ou 44 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos. São Paulo definitivamente não vai pagar essas cifras. Poderia comprar um percentual do atleta por cifras bem menores, mas o Argentino Júnior está bem irredutível em relação a essa possibilidade, então dá para dizer que a chance de um Montiel avançar para virar reforço tricolor é muito pequena ou quase zero. Se essas cifras não forem alteradas, não há negócio. O Zabala, lateral esquerdo do Olímpia, foi sugerido, mas não agradou. Matias Espinosa, lateral esquerdo que pertence ao Libertad, esse agrada, mas a negociação também não é simples, ele renovou recentemente seu contrato por lá. A grande verdade é que o tricolor não gostaria de desembolsar muito dinheiro nessa operação. Só para completar, você deve estar perguntando por que o Maurício Lemos ainda não foi anunciado pelo São Paulo. Vale a lembrança de que o Marcos Antônio já virou atleta oficial, já posou com a camisa, já deu suas primeiras palavras, atleta que chega por empréstimo da Lazio. Em relação ao Lemos, o uruguaio de 28 anos de idade que pertence ao Galo, o que o Atlético afirma é que São Paulo e Atlético ainda precisam de alguns ajustes pequenos para esse empréstimo de uma temporada. No São Paulo a informação é diferente, a alegação é de que o Atlético precisa resolver pendências financeiras com Lemos antes do empréstimo ser confirmado. E a saideira, Thiago Mendes, negociação segue bem emperrada, o Al Rayyan até topa baixar um pouquinho a sua pedida, 6 milhões de euros. O problema é que o São Paulo não está disposto a pagar mais do que 1,5 milhão de euros diante dessa diferença enorme, não deve haver acordo. Começando com o que aconteceu no Morumbi, em 53 mil pessoas, e foi um jogão, não foi, Mari? Um baita de um jogo que a gente já aciona então o Vinícius Nicoletti para contar pra gente como foi, Nicoletti. Bom dia. Bom dia, Mari, Bruno, abraço para vocês, Marra, Rafael, fã de esportes. Pois é, o São Paulo conseguiu um empate contra o Botafogo, líder do campeonato, e ficou aquela sensação de que foi bom, mas poderia ter sido melhor, porque conseguiu esse ponto contra o líder, estava perdendo, tomou a virada no jogo e foi buscar o empate no segundo tempo, quebrou uma sequência de 5 vitórias consecutivas do Botafogo, mas por outro lado ficou essa sensação de que poderia ter vencido o jogo, porque o São Paulo foi melhor no segundo tempo, ainda sente a falta dos dois jogadores
titulares do meio-campo que perdeu nessa temporada, o Alisson e o Pablo Maia, vai se ajustando esse meio-campo, mas foi uma grande partida do Lucas, mais uma vez comandando o São Paulo, e principalmente o time melhorou no segundo tempo com a entrada do Caleri, que estava no banco de reserva, não jogou na última partida contra o Juventude, entrou no segundo tempo e conseguiu fazer o São Paulo aí dominar o líder do campeonato no segundo tempo, conseguindo um empate com o Ferreirinha. Vamos então acompanhar a história do jogo, desse empate 2-2 no Morumbi. Quem conta pra gente é o Rafael Valente. Independente da colocação fora do G4, eu acho que o balanço é positivo, né? Pelo que a gente entregou nesse primeiro turno, acho que a gente poderia até se analisar alguns jogos aí que a gente deixou escapar uns pontos que estavam na nossa mão. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, é muito equilibrado, tem grandes equipes, a sequência de jogos, viagens é muito desgastante. Foi o final do primeiro turno para as duas equipes. O Botafogo continua líder agora com 40 pontos, mas pode ser alcançado ou até superado pelo Flamengo, que tem 37 e uma partida a menos. Já o São Paulo não conseguiu fechar a noite dentro do G4. Com 32 pontos, está a 1 ponto do Fortaleza, o quarto colocado, mas que também tem um jogo ainda para fazer. Lamentamos no sumar de a 3, ¿no? Cuando vos marcas una diferencia ante el rival y hacer todo lo que hiciste y quedarte con un punto, eso es como que te golpea un poco y a la vez te exige para lo que viene. Terminada esta primeira metade, com 40 pontos conquistados, só se consegue com um grande grupo de jogadores, que têm demonstrado em todos os jogos uma entrega, uma grande disponibilidade, uma grande seriedade em defender a camisa do Botafogo, com todos eles a poder sentir orgulho, ter ambição, ter objetivos de poder fazer e acrescentar valor na história do Botafogo. Tá aí Bruno Mari, amigos. São Paulo termina esse primeiro turno na 6ª posição, com a sensação até que poderia subir um pouquinho. Próxima rodada tem um confronto direto pelas primeiras posições, nessa briga para chegar no G4 contra o Fortaleza, como destacou o Rafael aí na matéria, um jogo fora de casa. São Paulo vai ajustando também o elenco. O Marcos Antônio foi apresentado essa semana, na terça-feira, tenta ainda buscar mais um reforço para o meio-campo, porque perdeu o Alisson durante toda essa temporada, mas fica essa questão: será que o São Paulo pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? É o que a gente vai acompanhar nesse segundo turno. Bruno, Mari. E para a gente discutir também por aqui, tá? Aliás, a gente falou sobre o campeão do turno. O Flamengo ainda pode ultrapassar o Botafogo, sim, como o Rafael Valente falou aí na matéria, né? Porque ele tem um jogo a menos e 3 pontos a menos. Ontem foi impressionante o São Paulo. Também. Porque a gente olha para o número do Botafogo, mas teve um contexto de um jogo. Sim. E eu queria que vocês falassem sobre essa partida. Com o Lucas, né? Na verdade, assim, eu acho que o jogo foi um jogão. O jogo de foi novo, bom, né? O jogo do Botafogo é jogão, né? Aí acho que são duas coisas. De novo, a gente fala que é um jogão. 2 pontos em comum, um gramado bom. E o Botafogo. É verdade. O gramado eu acho que faz alguma diferença. Ajuda, né? Leve sensação, né, Marra? Sim, E o líder do campeonato também faz com que o jogo seja interessante. Claro que sim, claro que faz, né? Bom dia, companheiros, bom dia, fãs de esportes. Enfrentar o Botafogo exige primeiro de quem enfrenta fisicamente um time que esteja quase na ponta dos cascos. Porque fisicamente o Botafogo é uma equipe privilegiada. Para mim, fisicamente, é o melhor time do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Pela maneira que marca, pela maneira que fisicamente os jogadores conseguem acompanhar, às vezes, algumas marcações. O Botafogo ontem, quando saiu para marcar o São Paulo mais à frente no começo do jogo, dificultou para o São Paulo sair jogando. O Botafogo meio que ficou cada um em um, uma marcação individual, né? Então o Tiquinho era no Arboleda, por exemplo, o Luiz Henrique no Alan Franco, o Savarino no Wellington, o Tietê pela esquerda no Igor Vinícius. Então o Botafogo marcou o São Paulo à frente e tirava as opções de passe do São Paulo. O São Paulo teve dificuldade para conseguir entender essa marcação e sair dessa marcação do Botafogo. E isso, obviamente, ajuda o Botafogo a virar o jogo em 20 minutos. Depois fica uma outra partida, o Botafogo já se contenta e se conforma em jogar mais de maneira direta, com o Luiz Henrique mais adiantado. Mas o São Paulo fez um grande jogo. O segundo tempo foi do São Paulo. O primeiro tempo foi um pouco mais do Botafogo, o segundo tempo foi muito do São Paulo. Até por isso o empate para o Botafogo, contra quem foi, pela circunstância que foi, não foi mau negócio, não. E o incrível é que, antes de ter jogo, já teve gol, né? Assim, muito pouco de jogo, muito mais de sugestão de marcação, de perseguições. Mas o pênalti foi antes dos 3 minutos, foi batido depois. E logo depois do pênalti, um outro pênalti. Então, antes de ter jogo mesmo, já estava 1-1. E os dois foram, né?
Para mim, sim. Para mim, sim. Para mim, sim. Também. Uma infelicidade do Bastos. Acho que o Bastos não viu onde ele estava. Porque... E é um lance que o Marlon Freitas tem a bola, o Botafogo está saindo da defesa, o Luciano dá um toquinho, o Marlon Freitas é desarmado, né? E vira um ataque para o Ferreira sofrer o pênalti. Eu acho que não só foram, como poderiam ter sido marcados em campo. Sim. O primeiro foi, né? O primeiro foi no campo, o segundo foi no vídeo. Isso, exato. Agora, essa melhora do São Paulo no segundo tempo é por causa do Caleri? O Lucas tem mais participação que o Caleri para mim. Mais Lucas? Sim, porque até pela marcação que o Botafogo fazia, o Lucas começou a jogar mais pelo meio, ele saiu um pouco do lado do campo. E começou a levar o Cuiabano muito com ele. Quando ele levou o Cuiabano muito com ele deu um espaço pela direita que o São Paulo não tinha até então. Então o jogo começou a passar muito pelo Lucas carregando a bola ou lançando, muita movimentação na frente. Essa movimentação confundiu muito a marcação do Botafogo. Ferreira teve chance pelo lado direito, recebendo passe. Fez o gol em um momento que o Botafogo vai tentar desarmar o Lucas. Lucas encontra um passe muito pressionado. E aí, no segundo tempo, o Wellington cresceu no jogo. O Bobadilla estava tímido no primeiro tempo, jogou um pouco melhor no segundo. Aí ficou ruim para o Botafogo. Tanto é que o Arthur Jorge fez algumas alterações no segundo tempo, me deu a impressão, para esfriar um pouco a pressão do São Paulo. Então o Botafogo caía, o Botafogo aproveitava para fazer uma alteração. Algumas quedas demoraram um pouco mais para o São Paulo. Diminuiu a pressão, porque do jeito que estava, a impressão que o São Paulo viraria o jogo mais cedo ou mais tarde. Não virou. E eu aqui na segunda-feira fiz uma enquete, né, para saber até quando a gente ia falar ou não da ausência do Alisson. Mas eu achei que... Por quê? Porque eu acho que vai pesar, vai sentir, mas é preciso viver. E achei que ontem o encaixe já foi melhor. Talvez até por causa do adversário. Coisa estranha, não estou falando do melhor adversário ou do pior adversário possível, que é o Botafogo jogando o que está jogando, líder do campeonato. Mas foi possível jogar mais. E acho que o teste foi melhor. Acho que vai ficar por aí. Tem outras opções, tem o Nestor, que a gente falou, tem mais jogadores. Mas, lembrando do que o Prates disse, né? Acho que sim, o segundo tempo do Bobadilla foi melhor, mas a candidatura dele existe. Eu acho que ele pode ser um substituto para o Alisson, sim, entendendo a falta de experiência, entendendo a dificuldade que é substituir o cara que está sendo o melhor jogador da temporada, mas eu acho que ele merece. E outro é esse jogador aí, ó, o Cuiabano, que fez um gol, muito participa, o campeonato dele é muito bom. E você vai... Ele foi um machado do Botafogo. Que ele estava no Grêmio e ele não era o titular. Sai, joga e tal. E o Botafogo vai lá e busca. Ele nem começa como titular. Eu até falei semana passada aqui que o Marçal estava dando sinais que estava se recuperando. Mas como é que vai jogar com o Cuiabano? Ô Marra, você estava falando do Alisson e do lado do Botafogo. Como é que a ausência do Júnior Santos ela foi absorvida? Ontem diferente, né? Ontem com o meio, sim, mais reforçado. O Vinícius Nicoletti estava trazendo ontem mais cedo a possibilidade de ter o Tietê. Eu até não acreditava muito, porque acho que o Savarino faz diversas funções e que daria para meio que assim... Faz duas aí, vai. Só que sim, a observação do Patos ela é completamente pertinente. Especialmente em saída de bola, são perseguições individuais, né? É marcação individual. E aí o Savarino não aguenta fazer dois. E aí por isso o Tietê. Mas o Tietê, ele traz, além da força de um jogador de meio campo, diferente de um jogador de ataque, ele acaba liberando o Cuiabano também. E que acaba participando mais. Sim. Você vai se lembrar, ou se você não se lembra, a gente pode falar, o Tietê, quando ele surgiu para o futebol, ele parecia ser um lateral pela direita. E depois, isso no Audax, né, do Fernando Diniz. Depois, com o passar do tempo, ele chegou a jogar no Atlético, inclusive, quando ele foi campeão, como lateral pela esquerda. Ele é um jogador que faz diversas funções e ele faz bem. Nota 6, 7 em todas as funções mais defensivas. E ontem acho que foi muito bem o Arthur Jorge. Porque a gente estava sempre falando de duplas de volantes, né? Ele manteve Gregory, que é o cara que encurta, é o cara que faz a melhor pressão, com o Marlon Freitas, mas ele aumenta a dupla, passa para um trio com o Tietê. E aí eu acho que aí está o elogio quando a gente pensa no Botafogo comparando com a temporada passada, né? Quando fecha o turno dele agora, né? O outro era no Botafogo que fez muito mais pontos, etc., mas tinha não só uma maneira de jogar, mas ele tinha uma maneira mais clara. Esse Botafogo agora com o Arthur Jorge, ele vai lendo o jogo e o adversário também, né? Ele tem essas outras possibilidades. Né? E também tem mais jogadores, né? Sim.
É um elenco mais reforçado, é um elenco mais homogêneo, né? Pela maneira que o Arthur Jorge... o Botafogo vai além de um time que marca muito bem e contra-ataca. Isso também é uma faceta do time. É um time só de correria? Não. É um time que sabe fazer a pressão à frente quando precisa. E o Arthur Jorge, durante o jogo mesmo, o Luiz Henrique começa na direita, ele daqui a pouco vira o camisa 9, o Tiquinho vem para ser o meia. O Tiquinho fez um grande jogo ontem. Sim. Cuiabano e Tiquinho foram muito bem no Botafogo. A bola pro segundo gol mostra o tipo de jogador que ele é. Fez o papel do Júnior Santos? O Luiz Henrique fez o papel do Júnior Santos. Quando virou para 2-1, ficou o Luiz Henrique quase como camisa 9. Porque aí era o jogo de retomada de bola e bola esticada para o Luiz Henrique. Ele teve algumas chances no primeiro tempo, acabou não aproveitando, né? Mas é um jogador que é muito perigoso para carregar a bola, quando ele sai em velocidade para acompanhar, e ele tem muita força. Às vezes a gente gruda numas informações e classifica elas como verdade absoluta. O torcedor do Botafogo volta no tempo um pouquinho, volta para fase de grupos da Libertadores, no jogo contra a Universitário do Peru. A contusão do Tiquinho, até que entra o Eduardo. O Eduardo depois entra, joga bem e tal. A contusão do Tiquinho foi fazendo, às vezes, de marcação pelo lado esquerdo. Ele estava voltando para marcar pelo lado esquerdo e ele sente uma lesão muscular. E, às vezes, a gente pensa, o Tiquinho é um jogador de área. Ele é um jogador de área. Mas ele é um jogador além disso. Ele é um jogador, apesar do tipo físico, apesar do número de gols na carreira... Da camisa. Ele oferece mais coisa na parte tática. Por isso eu falei até do momento, que é um momento que não é bom, que é da contusão, mas onde ele estava ali? Fazendo a parte dele. Que era voltando, acompanhando, fechando. Até um número legal de assistências que ele encontra, né? Eu não sei exatamente agora, mas na temporada passada também. Mesmo que seja uma assistência dentro da área para servir o outro, mas não necessariamente ele é o último cara sempre, né? Tem essas opções. Do lado do São Paulo, a gente viu o Lucas, principalmente, falando que o time jogou nesse turno mais do que os pontos mostram. Você concorda, Prats? Acho que em alguns jogos sim, Bruno. 32? A gente tem que lembrar o começo da Era Zubeldia, quando o São Paulo engatou ali 13 jogos sem perder. Não tem só brasileiro, mas tem principalmente Campeonato Brasileiro. Isso entra na conta. São Paulo não foi bem em todos os jogos, obviamente, que ganhou. É que ontem, contra um líder, um time que está fazendo a campanha, que joga como o Botafogo joga, ficou uma sensação de que o São Paulo poderia vencer o jogo. E seria uma grande vitória, né? Seria uma segunda virada no jogo e daria, obviamente, um outro tipo de fôlego para o time brigar em cima no Brasileirão. Mas São Paulo está na briga. São Paulo ontem deixou uma impressão muito positiva, está na briga. Faltam 19 jogos, gente. Tem muito jogo para acontecer, é um turno ainda. Acho que a impressão do São Paulo ontem foi positiva, mesmo com o empate jogando em casa. Bom, dá uma olhada nos números aí do jogo ontem entre São Paulo e Botafogo. São Paulo com quase 70% de posse de bola, né? E trocando mais passes do que o Botafogo, finalizando mais. O Botafogo com mais grandes chances. O São Paulo, no meu ver, até com um segundo tempo melhor do que o Botafogo. Mas o empate em 2-2, o tricolor acaba não conseguindo encostar de vez nos líderes. O Botafogo até abriu um ponto a mais, né, do que tinha em relação ao Palmeiras, mas viu o Flamengo encostar ali na briga pela liderança. Esses números, Matheus, eles falam muito o quanto esse Botafogo é objetivo. Porque nem sempre ele vai ter a bola, nem sempre ele vai precisar ficar trocando passe. E tiver diferença de números de troca de passe, de posse de bola, né? Não, nem sempre não, ele não se propõe a isso. Exato, só quando o outro time exige, né? Quando o outro time dá a bola ao Botafogo e fala, se vira aí. Mas fora isso, é um time muito objetivo. Acaba o primeiro tempo, o mapa de calor, de movimentação de ataque do São Paulo e do Botafogo era algo absurdo. E o Botafogo é muito objetivo, acho que esse é o ponto principal dessa equipe, né? Já era na temporada passada, em alguns jogos se mostrava muito assim, e parece que isso se amadureceu ainda mais. Aí foi um jogo no primeiro tempo em que a defesa do São Paulo teve muita dificuldade, principalmente nos duelos com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique estava levando vantagem sobre Alan Franco, sobre a Arboleda, muito ali no físico, na velocidade, também na habilidade. E aí, no segundo tempo, o São Paulo tirou esses espaços de jogo vertical do Botafogo. E aí foi quando o São Paulo realmente corrigiu, conseguiu ficar ainda mais com a bola e uma posse de bola muito produtiva. O Lucas Moura acelerando o jogo sempre, muito bem na partida. Foi um grande jogo, a gente precisa ressaltar isso. É um bom jogo das duas equipes, alguma alternância, principalmente no primeiro tempo, em que o Botafogo foi mais incisivo, mas um jogo interessante e que no final, com as substituições, ficou muito vivo. O Botafogo poderia ter feito 3-2, o São Paulo, da mesma maneira, poderia ter saído com a vitória. Perdeu um gol. Perde um gol.
O Luciano também acaba tendo a infelicidade que a bola desvia no último momento no defensor do Botafogo. Mas foi um jogo legal das duas equipes. Não dá para colocar reparos nas duas propostas, porque o São Paulo jogou para ganhar, o Botafogo jogou para ganhar também, com a sua maneira. Então, é de se exaltar a postura dos dois times e, principalmente, exaltar, mais uma vez, a campanha do Botafogo. O Botafogo... Não perde há 8 jogos. Marcou em todos os jogos do primeiro turno. Vinha de 5 vitórias consecutivas, um time muito sólido. O que a gente fala sobre o Flamengo, de ainda precisar dessa solidez, o Botafogo já tem como equipe, porque mesmo quando joga mal, mesmo na noite em que não está mais inspirado, o time vai lá e vence, o time arranca ponto, como arrancou ontem do São Paulo, fora de casa. Então, é um Botafogo que passa muita confiança do que quer. E se a gente analisar também num contexto maior, há muitos erros do Textor que ajudam a explicar a derrocada no ano passado, de Botafogo que não consegue manter o ritmo do primeiro turno no segundo. Mas também há uma competência nesse projeto do Botafogo, que é colocar o time, pelo segundo ano consecutivo, na briga real pelo título. O Botafogo, antes do ano passado, só tinha brigado pelo título brasileiro em 2013 e mesmo assim perdeu fôlego muito antes, naquela época do Seedorf. Agora, depois de 10 anos, consegue emplacar 2 campanhas consecutivas com o melhor desempenho do primeiro turno. Ainda resta ver se o Flamengo vai conseguir superar o retrospecto do Botafogo, mas é algo realmente que coloca o Botafogo em outro patamar. Hoje o Botafogo é um time que entra em competições para vencer, como há muito tempo a torcida não via. Então, ano passado, 2023, não foi um ponto fora da curva. O projeto se mostra sólido o suficiente a ponto de trazer reforços e com esses reforços o Arthur Jorge conseguir manter esse ritmo até o final. E ontem o Alan estreou, já mostrou que pode ajudar bastante também. Tem o Almada depois que voltar da Olimpíada. Então esse Botafogo, para mim, passa a confiança de que vai lutar pelo título até o final e mais até do que no ano passado, porque já aprendeu, está calejado com o que aconteceu no ano passado. E mesmo que a campanha no primeiro turno tenha sido inferior, 7 pontos a menos do que no ano passado, o time parece muito mais maduro para disputar o título até o final. Vamos acionar o nosso Eugênio Leal, ele está lá no touch já, porque ele vai mostrar como foi o gol do Botafogo, o segundo gol, né? O gol do Cuiabano. Hora do nosso Olho Leal. Conta pra gente, Eugênio, como foi esse segundo gol do Bota? Olha, Matheus, primeiro falar o seguinte, Cuiabano chega a 3 assistências e 3 gols no Campeonato Brasileiro, mostrando que está cada vez mais firme no time do Botafogo. E aí só parar para pensar um pouco no Renato Portaluppi, né? Cuiabano brilhando no Botafogo e o Ferreirinha cada vez mais titular e fazendo gol decisivo ontem, o gol do empate no São Paulo. 2 jogadores do Grêmio que foram, de certa forma, liberados, vamos dizer assim, pelo Renato Portaluppi, e o Grêmio hoje vive com dificuldades. Jogada do gol do Botafogo, começa com o lançamento do Bastos, o segundo gol do Botafogo. Você vê que há um certo espaço para ele poder fazer esse lançamento, mas vamos destacar aqui o Cuiabano na jogada. O interessante é a gente perceber aqui o Tiquinho Soares vindo tentar buscar essa bola aqui e parando aqui no lado esquerdo do ataque do Botafogo. Ele perde para o Igor Vinícius. Fica aqui do lado esquerdo, tá? O Igor tenta sair para a jogada na tabela com o Lucas é desarmado pelo Cuiabano, e aqui começa o lance. Tiquinho ontem foi muito importante nesses movimentos de pressão na frente. Ele funcionou muito bem. E aí, não só ele faz a pressão, como... Aí eu vou destacar a inteligência do Cuiabano. Começa uma jogada do Botafogo muito forte nessa verticalidade, né? Isso é um time muito direto para o gol. Ele não perde muito tempo trocando passe, ele pega e vai. E aí você vê aqui, o Cuiabano recupera a bola e ele vai começar uma trajetória diagonal. Por quê? Como o Tiquinho saiu... Vou até andar um pouquinho só para a gente ver aqui. Olha o Tiquinho onde está. O Tiquinho saiu da área, né? Ele saiu daquela faixa central de campo. Ele está aqui, bem aberto na esquerda. Então o Cuiabano vai fazer a diagonal para atacar o espaço que seria do Tiquinho no campo. E ele vai receber essa bola lá na frente, ó. Tocou, a bola vem no Tiquinho. Quando ele recebe, o que acontece? Veio o Arboleda. O Arboleda vem acompanhar o Tiquinho, porque o lateral direito já foi embora, saiu da jogada, o Igor Vinícius. E aí se abre